Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre a gastronomia portuguesa e africana. A culinária portuguesa é requintada em ingredientes sazonais e de boa qualidade. Tem como base vinhos, pães, azeites, queijos e frutos do mar. Os sabores da terra, das árvores, dos animais e dos mares se encontram dentro dos pratos portugueses. E Portugal é um dos influenciadores da gastronomia brasileira. Então, podemos observar que o consumo de pães veio também com forte influência portuguesa, assim como azeite, queijo, frutos do mar. Nem todo mundo tem o hábito de consumir frutos do mar, mas pode-se dizer que a inclusão do consumo de frutos do mar, do hábito de consumo, foi influenciado e potencializado pela gastronomia portuguesa. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram os costumes do Mediterrâneo. Assim, eles costumavam consumir produtos frescos e sazonais. O que são os produtos sazonais? São aqueles que têm a sua época de produção ou época de colheita. Respeitavam o alimento desde a sua origem, em sua manipulação, ao servir à mesa e ao se alimentarem. Como eu já falei em outra aula, o aproveitamento total do insumo, seja qual for, seja uma fruta, seja um produto cárneo, é um respeito com o alimento. Da mesma forma, aqui é citado que é uma característica das produções portuguesas. Foi trazido também a técnica de charcutaria, isso mesmo, a charcutaria é tradicional Foi trazido também a técnica de charcutaria, a defumação e desidratação de carnes e produções de embutidos. Então, a charcutaria é algo que é muito presente na cultura portuguesa e também faz parte de alguns hábitos e costumes de algumas regiões do Brasil. Pela grande afinidade dos portugueses com os oceanos e as caravelas, eles desenvolveram grandes habilidades de conservação de alimentos, já que precisavam passar meses estocados nos barcos. Portugal, enquanto colonizador, passou boa parte de seus hábitos e costumes para o Brasil. Ou seja, não era costume dos nativos do Brasil fazer conservação de carnes, de produtos, guardar, fazer salga. Eles não tinham esse hábito. Simplesmente pescavam o peixe, ou matavam um animal, ou colhia uma fruta ou um vegetal e consumia-se imediatamente. Ou seja, todos os dias e todos os momentos que fossem fazer uma refeição, era feito desta forma, sem o processo de conservação. Então, o processo de conservação foi algo muito importante implementado na cultura brasileira através dos portugueses. As receitas também trazidas para o Brasil são extremamente importantes para falar sobre a versatilidade gastronômica do país. O maior indício de influência está no consumo de doces à base de ovos, frituras, de embutidos e guisados. Ou seja, para o Brasil foi trazido este hábito. Então, naturalmente em Portugal, você vai em lojas, em confeitarias, encontram-se doces à base de ovos, como por exemplo o quindim, fios de ovos, outros doces que têm merengues, têm o uso do ovo na sua íntegra, então é natural, assim como as frituras, podendo citar aí rabanada, dentre outros produtos doces e salgados que são feitos fritos por imersão ou por fritura rasa. O guisado
é um preparo tradicional em algumas localidades. É comum fazer um guisado de carne, um guisado de frango, né? A característica do guisado é que ele é cozido, temperado com bastante vegetais e a quantidade de líquido presente naqueles vegetais auxiliam na cocção daquele alimento. Não leva água em abundância. Quando é colocado água em abundância, se trata de um ensopado. Então, quando se cozinha um alimento com bastante vegetais e as carnes, no caso pode ser carne bovina ou de aves, é feito o guisado. Vamos falar um pouco agora da feijoada. Muitas pessoas dizem que a feijoada foi inventada pelos negros na época da monarquia brasileira, sendo que este guisado de feijão já era conhecido na Europa na Idade Média. Todas essas influências portuguesas na cozinha brasileira ajudam a fundamentar uma gastronomia nacional, pois o Brasil é a mistura de cultura de diversos países. Vamos falar um pouco agora sobre a influência africana no Brasil. Todas as populações do Senegal ao Gabão, nas regiões do Congo, de Angola e pela contracosta Moçambique tiveram representantes na mineração dos engenhos de açúcar nas lavouras brasileiras. Agora falar um pouco sobre a cultura africana e sua influência no Brasil. Todas as populações do Senegal ao Gabão, nas regiões do Congo, de Angola e pela contracosta de Moçambique, tiveram representantes na mineração nos engenhos de açúcar nas lavouras brasileiras. Ou seja, o africano veio para o Brasil, né, como escravo. Os africanos vieram para o Brasil e foram submetidos ao trabalho escravo nas lavouras. Então, dessa forma, pode-se ver que existem pessoas de locais diferentes e que influenciam na nossa cultura também. Afinal, eles, por serem desprovidos de dinheiro, de excesso, né, por eles serem desprovidos de recursos para fazer o alimento, então eles tinham sempre uma forma de implementar as suas culturas no Brasil. E isso incluía a forma como se preparava uma carne, dentre outros alimentos. No que se refere aos padrões alimentares, os africanos, com suas preferências e simpatias, tinham sua forma de preparar carne, de caça ou de qualquer outro animal capturado sem dificuldade, bem como cereais, vinhos, gulodices, foram sendo implementados na cultura brasileira. Veja que quando se fala de animais de caça que eram abatidos sem grande dificuldade, imagina-se que são animais de pequeno porte, como, por exemplo, uma ave ou outro tipo de animal. Veja que o consumo de vinhos também presente na cultura africana e fez parte também da inclusão dos hábitos e costumes do brasileiro. As gulodices trata-se daquelas besteirinhas, doces e algumas outras iguarias que o africano costumava consumir e trouxe também para o Brasil. O comércio de troca através dos esquemas de equivalência, oferecendo trabalho de técnicas individuais, couros, armas, enfeites, alimentos, tecidos, bronze, madeira, ossos, marfins, decorados, isso eram hábitos, então eles trocavam e permutavam essas coisas para poder se manter. Então eles tinham habilidade, têm habilidades de produção de coisas artesanais, né? Então isso eles usavam
como esquema de troca, de equivalência, né? Famoso escambo, para poder ter um outro alimento ou até um outro item mesmo. Então, eles se prevaleciam de saber fazer alguma arma ou de fazer algo com couro, né? Seja de algo com couro animal, por exemplo, para poder fazer a troca. Os ossos também, vale ressaltar que o hábito de utilização de ossos para fazer para fazer adornos é comum na cultura africana, ou seja, faz-se o aproveitamento total de um animal, né? Então, muitas vezes acontecia até quando um animal é encontrado morto, seja por motivos naturais, por exemplo, então aquele animal já estava podre. Então, o que se aproveita? A carne não se aproveita. Então, o que se aproveitaria é o couro e os ossos. Então, desta forma, com os ossos também fabricavam-se armas para poder matar outros animais para consumo ou até mesmo para se defender. Então, isso começou a ser como se fosse moeda de troca, né? Então, os portugueses também tinham essa negociação com os africanos, né? Para poder que eles tivessem acesso a algumas coisas, certo? Então, a cultura africana, ela vem não somente com a inclusão de hábitos e costumes alimentares, mas eles vieram de uma forma como uma forma de superação. Então, eles tiveram que sobreviver, né? E se impondo com o tempo, e ainda bem que chegou um momento que a escravidão foi abolida e eles puderam ter as suas escolhas, fazer o que bem entendesse, até mesmo trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro e não só se submeter a sofrer para ter um alimento, sustentar a própria família. Então, desta forma, nesta unidade, trabalhamos a cultura e costumes alimentares dos portugueses e também a cultura e costumes alimentares africanos.